Você já imaginou deitar a cabeça em um livro, dormir na aula e, de repente, memorizar todos os capítulos? Parece loucura, né? Conhece Edgar Cayce, o profeta adormecido, que afirma ter uma habilidade especial desde jovem. Uma habilidade que lhe permitia acessar um arquivo cósmico com o passado, presente e futuro de cada alma, chamado por ele de registros akáshicos. Depois disso, ele falou sobre Atlântida, previu guerras mundiais, diagnosticou doenças que médicos não conseguiam tratar e revelou vidas passadas de pacientes e de Jesus Cristo. Ele fazia tudo isso dormindo. Para alguns era milagreiro, para outros, charlatão. Mas suas previsões precisas não passavam despercebidas. Não era líder de seita, mas um homem quieto do Kentucky que dizia ver um universo de olhos fechados. Se gosta de previsões paranormais e ocultismo, este episódio é para você. Sente-se, relaxe e seja bem-vindo ao acampamento. Olá pessoal, sou Mark Gagnon. Bem-vindos à minha barraca, onde toda semana exploramos histórias fascinantes e polêmicas de diferentes épocas e lugares. Sim, essa é minha tentativa de compreender tudo o que ocorre no mundo. Como sempre, não estou sozinho, estou aqui com meu grande amigo Christos Tacalambados. Calimera, Christos. Calispera. Viu? Você me corrige de novo. Tento falar essa sua língua e ainda assim você se intromete e me corta. Qual é a primeira língua, cara? Essa é a sua primeira língua. A primeira língua de todo mundo. Ah, essa foi boa. Gosto disso, cara. Os gregos acham que inventaram tudo. Enfim, pessoal, hoje não vamos falar de um grego, vamos falar de um jovem de Hopkinsville, Kentucky. Trata-se de um homem chamado Edgar Cayce. Não acredito em todas as suas afirmações. Ok, mas como um pesquisador independente, jornalista extraordinário, certo? E também só um cara que gosta de coisas estranhas, eu sempre fico fascinado pelas histórias de pessoas que afirmam ter habilidades extraordinárias. Gosto de investigar e analisar tudo, pensando se algo estranho acontece ou se a pessoa está viajando. Quero que você faça o mesmo. Certo, então eu estou entrando nisso com um pouco de ceticismo. Beleza, então só me acompanha aqui, tudo bem. Edgar Cayce nasceu em 18 de março de 1877, em Hopkinsville, Kentucky, numa família típica do Kentucky do século XIX, certo? Eram cristãos conservadores, rurais. Ele, um dos 6 filhos, cresceu em fazenda. Ele tinha algo nele que as pessoas diziam ser especial, mas ele não sabia, tocar violino ou, ler bem. Ele afirmava ser capaz de ver e se comunicar com o avô falecido. Sim, ele brincava sempre com os chamados amigos imaginários, mas dizia que eram espíritos de verdade, não apenas imaginários, segundo ele, do outro lado. Relatos dizem que tinha memória quase fotográfica, principalmente da Bíblia, segundo lendas e conhecidos. Se você precisasse memorizar alguma coisa, ele literalmente dormia em cima do livro. Como falávamos na aula, queria dormir e aprender tudo. Ele dizia que conseguia, afirmando que a informação entrava na cabeça dele à noite. E ele ganhou esse apelido de o profeta adormecido. Na primeira vez, Edgar teve dificuldades com uma lição de ortografia quando era garoto. E depois de horas de tentativas fracassadas de memorizar todas as palavras, seu pai, Leslie, ficou frustrado com o desempenho ruim de Edgar e, o empurrou para fora da cadeira. Enquanto estava deitado, ele disse ter ouvido uma voz feminina pedindo para deitar a cabeça no livro e cochilar. Ao acordar 20 minutos depois, ele soletrava perfeitamente não só as palavras estudadas, mas todas do livro. Ele descrevia ilustrações que não viu e recitava trechos de capítulos que o professor nem mostrou. Parece loucura, mas é o que ele e outros afirmaram. Parecia que todo o conteúdo do livro tinha entrado na cabeça dele enquanto dormia. Agora, Edgar descobriu que isso funcionava com qualquer livro ou qualquer material escrito e ele simplesmente colocava a cabeça sobre ele, colocava debaixo do travesseiro, dormia, mesmo que fosse só um cochilo leve, e acordava lembrando de todo o conteúdo. Ele até descreveu a experiência como se sentisse que aquilo estava literalmente sendo absorvido pela cabeça dele, que ele se lembrava das informações em si, mas não realmente do processo de absorvê-las. Quando o método de estudo estranho se espalhou na escola, Edgar deixou de ser um dos piores alunos para se tornar o mais inteligente, surpreendendo até os professores. Eles ficaram como isso é possível? Eles achavam que talvez ele estivesse colando, e até alguns de seus colegas de classe passaram a olhá-lo com certa desconfiança. E isso só aumentou a fama dele de ser o garoto esquisito que conseguia ver espíritos e coisas assim. E o próprio Edgar não tentava explicar como aquilo funcionava. Tudo o que ele sabia era que, se precisava aprender algo, ele literalmente dormia sobre o assunto. E isso era melhor do que realmente estudar o livro. Sua mãe, Carrie,
era considerada bem apoiadora disso. Sabe, o pai dele não era tão empolgado com isso. Era uma família cristã tradicional e ele achava isso meio estranho. Enquanto crescia em um lar muito religioso, ele passava horas lendo as escrituras sozinho, o que moldou sua visão de mundo. Aos 13 anos, lendo a Bíblia na floresta, ele disse ter visto uma mulher alada, semelhante à que o mandou dormir sobre os livros. Essa mulher afirmou que suas orações foram ouvidas e seu desejo seria concedido. Atue com doentes e aflitos. Ele via isso como missão divina, mesmo sem entender totalmente o motivo, e contou para poucas pessoas, porque ele achava que seria ainda mais zombado ou ridicularizado, ou simplesmente não acreditariam nele. Então, à medida que foi crescendo, a família dele não tinha condições de pagar por uma educação superior. Então, quando ele começou o 9º ano, ele deixou a escola e passou a fazer bicos, principalmente na fazenda da família. E depois, mais tarde, como você sabe, balconista de livraria. Mas, eventualmente, ele soube sobre essa nova ciência que estava surgindo, chamada fotografia, e isso se tornou sua nova paixão, além de ser sua principal fonte de renda. Então, nesse momento da vida dele, não havia nenhum indício de que ele seria algo além de um humilde fotógrafo de cidade pequena, fazendo retratos para famílias ricas. Certo? Ele estava noivo de Gertrude Evans, que era sua namorada de infância. Ele tinha um emprego comum e parecia destinado a uma vida normal, até que tudo mudou. No início dos 20 anos, ele teve laringite grave que durou quase 1 ano. A voz dele ficou muito rouca e depois simplesmente desapareceu e ele não conseguia mais falar. Ele procurou vários médicos, mas nenhum deles conseguiu ajudar de forma médica. A condição dele foi diagnosticada como laringite pós-diftérica, que acreditavam ter sido desencadeada por um episódio anterior de difteria e depois agravada pelo estresse. Isso foi devastador para Edgar, pois seu trabalho de fotógrafo exigia comunicação. Ele teria que dizer às pessoas o que fazer. Até mesmo para vender seus serviços, ele precisaria conversar com as pessoas e agora ele não consegue mais trabalhar direito. A perda da voz dele foi devastadora emocionalmente, não apenas um revés profissional. Edgar havia acabado de noivar com Gertrudes, que o apoiava, mas a dúvida se voltaria a falar ou trabalhar o preocupava muito. Ele tentou sprays para a garganta, tônicos, repouso, tratamentos elétricos, tudo ao seu alcance, mas nada funcionava. Então ele se comunicava escrevendo e às vezes com sussurros fracos quando sua garganta estava um pouco melhor. E sabe, ele fazia tudo o que podia, mas a chance dele ter uma vida normal estava sumindo, e a família temia que ele ficasse incapacitado para sempre, e que ele ficaria mudo pelo resto da vida e incapaz de sustentar uma esposa, filhos ou qualquer coisa assim, e então ele teve um avanço. Em 1901, o hipnotizador itinerante Hart visitou Hopkinsville e propôs hipnotizar Case em um show, só como um show divertido sob hipnose. Case falou normalmente pela primeira vez desde o diagnóstico de laringite. Após mais de 1 ano sem falar, agora consegue se expressar perfeitamente. Ele tentou basicamente repetir o tratamento em particular, mas a voz de Case sempre sumia toda vez que ele acordava. Depois, o hipnotizador e osteopata local Al Lane sugeriu uma versão mais controlada do experimento. Ele colocou Case sob hipnose e pediu para ele descrever o que havia de errado com sua garganta. Durante o transe, Case se autodiagnosticou com paralisia psicológica das cordas vocais causada por má circulação sanguínea e instruiu como resolver. Basicamente, se você está lidando com má circulação nas cordas vocais, você precisa de fluxo sanguíneo e precisa aumentar a circulação através da sugestão. Lane seguiu as instruções durante o transe e, após algumas sessões, a voz de Case retornou totalmente. Uma recuperação inexplicável para os médicos. O mais estranho é que, inconsciente, Case usava termos médicos sem nunca ter estudado ou sido médico. Eu era um garoto do campo que não terminou o ensino médio. Ele descreveu os mecanismos fisiológicos da sua condição com precisão. Isso deixou o hipnotizador perplexo e foi ainda mais surpreendente para os médicos, que sabiam exatamente do que ele estava falando. O mais curioso é que, segundo relatos, quando Case acordou, não lembrava do que havia dito. Case percebeu que, em transe, conseguia acessar informações desconhecidas conscientemente. E ele chamava isso apenas de sua mente subconsciente, e às vezes ele até chamava de sua mente universal. Basicamente, a questão é, isso vem de dentro dele, em um nível subconsciente? Ele ouviu essas palavras de pessoas no médico quando criança, ou isso veio de fora dele? Talvez ele esteja canalizando em universo de alguma forma cósmica, você sabe, de um jeito esotérico, que está dando essa informação para ele.
Inicialmente, ele usava esse dom apenas para a família e amigos. Ele via isso como uma forma de ajudar as pessoas, mas não levou adiante. E o próprio Lane foi o primeiro paciente, o hipnotizador. Ele tinha um problema crônico no estômago que a medicina não resolvia. Sob hipnose, Casey diagnosticou e prescreveu um tratamento. Lane seguiu o plano e melhorou dramaticamente. Imagine que você procura um hipnotizador por um problema na garganta, se cura, e depois ele pede para você hipnotizá-lo e dizer o que há de errado com ele, e então ele também se cura. A notícia se espalhou e as pessoas ficaram divididas entre acreditar que era um dom de Deus, uma anomalia médica, uma farsa ou algo mais sinistro. Por volta de 1910, tudo ficou mais místico. Casey passou a fazer leituras médicas para estranhos usando só nome e localização. Lane hipnotizava Edgar Casey durante o transe. Nesse transe, ele descrevia o corpo da pessoa como se estivesse à sua frente, quase como uma visualização remota, sendo basicamente o mesmo processo. Ele deitava, cruzava as mãos no peito, fechava os olhos e entrava nesse transe induzido. Depois, Lane ou sua esposa Gertrude informavam o nome e local da pessoa, mesmo distante centenas de quilômetros. E em poucos instantes, ele começava a falar com uma voz calma, quase como se estivesse distante, descrevendo órgãos internos, tratamentos e condições de pessoas que ele nunca tinha conhecido antes. As leituras eram registradas por uma taquígrafa, criando um registro permanente para consulta futura. Ele destacou a citação: "Somos guiados pela mente subconsciente, conectada a outras mentes subconscientes ou a mente universal de Deus." As leituras dele geralmente indicavam remédios naturais como homeopáticos, óleo de rícino para inflamação e ajustes na coluna. Sabe, regimes alimentares como parar de comer amidos e proteínas juntos, ou sabe, frituras, beber água, coisas assim. E o que diferenciava Casey, sabe, dos tradicionais curandeiros itinerantes, tipo charlatões, é que ele não dava conselhos vagos ou panaceias universais, entende? Ele dava instruções específicas, como quais vértebras precisavam ser ajustadas, ou a temperatura exata que a compressa de óleo de rícino deveria ter, ou quantos dias o tratamento deveria continuar. Muitas recomendações dele envolviam terapias antes vistas como alternativas, mas que hoje são validadas. Coisas como saúde intestinal ou conexões mente-corpo, que hoje são comuns, antes eram vistas como estranhas, holísticas ou pseudociência. Outra coisa que diferenciava Edgar Casey de outros, sabe, charlatões fraudulentos que apareciam por aí, é que Casey nunca cobrava taxas caras. As leituras dele eram basicamente de graça ou só baseadas em doações, ele simplesmente enviava as leituras. Era tipo: "Olha, você pode me pagar se isso funcionar." Em março de 1910, o The New York Times publicou na capa: "Homem analfabeto se torna médico quando hipnotizado." E isso literalmente o lançou, tipo, para os holofotes nacionais da noite para o dia. E num instante, ele passou de uma curiosidade local, sabe, tipo aquele cara da sua cidade que fazia esse truque maluco, para um fenômeno nacional. Como resultado, pessoas desesperadas começaram a enviar cartas pedindo prescrições, leituras ou qualquer ajuda. Médicos foram a Kentucky apenas para observá-lo no trabalho. Alguns ficaram impressionados, outros diziam que ele brincava com a mente subconsciente. Casey também estava sobrecarregado. Durante esse período, Casey manteve o foco firmemente na saúde e realmente tentou, sabe, evitar qualquer tipo de assunto espiritual ou, tipo, papo de seita, porque ele sentia que isso talvez pudesse desacreditá-lo. Ele continuou como fotógrafo para sustentar a família e lia no tempo livre. Ele encaixava leituras quando podia e lidava com a atenção recebida. Lembre-se, é cristão devoto. Ele ainda questionava se essa habilidade vinha de Deus ou do diabo, algo que muitos desconhecem. Ele sempre orava antes de ler, pedindo a Deus que o tornasse um canal do bem. Na década de 1920, Casey já tinha feito milhares de leituras, quase todas registradas e verificadas por médicos da época. E isso provou uma certa autenticidade de que o que ele estava fazendo era pelo menos verificável, que ele realmente estava oferecendo tratamentos para essas pessoas. Mesmo assim, ele seguia humilde e um pouco desconfortável com a atenção que suas habilidades atraíam. Isso mudou em 1923, quando uma leitura citou a vida passada de um paciente. Casey agora aconselhava um homem com problemas digestivos crônicos. No transe, sua linguagem mudou. Parou de falar sobre dieta, coluna ou o que prescrevia.
Ele descreveu a vida do homem como colono na América dos anos 1700, dizendo que ele era proprietário de terras, possivelmente fazendeiro, que estava enfrentando dificuldades como escassez de alimentos e conservação inadequada dos alimentos, o que supostamente criou uma fraqueza digestiva que, segundo ele, foi carregada para a vida atual. Sei que parece loucura, mas foi o caso. Ele também ficou assustado, pois era a primeira vez, e ficou apavorado. Quero dizer, ele ficou tipo, agora como cristão, lidando com essa ideia de reencarnação, ele pensou, o que está acontecendo? Esse conceito era ligado a religiões orientais, ao hinduísmo e ao ocultismo, ideias rejeitadas pela comunidade e valores cristãos dele. Dizem que depois de consultar ministros e teólogos, e enquanto ele lutava para decidir se deveria continuar ou não, ele acabou continuando. Mas, ao invés de um diagnóstico médico, ele passou a fazer leituras de vida que relatavam encarnações passadas, dívidas kármicas e grupos de almas. Basicamente, pessoas reencarnando juntas para trabalhar algum tipo de lição espiritual compartilhada. Essas leituras de vida eram diferentes das médicas, pois focavam na jornada da alma, não nos males físicos do corpo. Case explicava que medos, talentos ou dificuldades das pessoas vinham de experiências não resolvidas em vidas passadas. Então, por exemplo, alguém com um medo inexplicável de água pode ter se afogado em uma vida passada, alguém com um dom para a música pode ter sido músico na Grécia Antiga, coisas assim. Ele explica agora que acessou esses registros por meio dos chamados registros akáshicos. Esse conceito foi parcialmente derivado da teosofia da escola de Madame Blavatsky, na Rússia. Isso se popularizou no Ocidente, em parte, devido a Edgar Cayce. Os registros akáshicos podem ser vistos como um campo de memória cósmica. Acho que isso é como um registro espiritual de todos os pensamentos, eventos e ações que poderiam ser acessados por, realmente você sabe, médiuns especialistas. E aí, pessoal? O termo registros akáshicos vem do sânscrito, onde akasha significa céu ou éter, sendo considerado o quinto elemento na filosofia hindu. É uma substância sutil que permeia tudo e serve de pano de fundo ao mundo material. É como se fosse a informação do mundo ao nosso redor em cada detalhe. Cayce não dizia entender como acessava isso. Apenas que, quando ele entrava nesse transe e se concentrava nessa pessoa, ele conseguia ver a história espiritual dela. A informação fluía naturalmente dele, como se lesse um livro. Esse período também marcou o início de um esforço para preservar seu trabalho. As pessoas ao redor dele começaram a sentir que ele estava fazendo algo realmente especial e que isso ia além. Não era apenas, um truque de espetáculo. Ou, mesmo como algum cara que leu um monte de livros de medicina que estava, enganando as pessoas. Ele tinha apoiadores fervorosos que começaram a formar grupos de estudo que mais tarde seriam conhecidos como ARE. Esta é a Associação para Pesquisa e Iluminação, fundada em 1931 para estudar e preservar todas as leituras dele para as futuras gerações. Em 1925, Edgar Cayce mudou-se para Virginia Beach, buscando recomeçar longe das polêmicas e da atenção que recebia em Kentucky. E ele também afirmou que havia algo espiritualmente significativo naquela terra que a tornava o lugar perfeito para esse tipo de trabalho espiritual. Na Virgínia, ele deixou de ver só vidas passadas individuais e passou a acessar histórias de civilizações que muitos cientistas tradicionais afirmavam nunca ter existido. Aqui, Edgar Cayce começa a descrever Atlântida, a civilização perdida que ele afirmava existir. Ele afirmou que Atlântida existiu no Atlântico, com o centro próximo das atuais Bahamas. A civilização tinha tecnologia avançada de cristais, chamadas pedras de fogo ou pedras de dois olhos, que podiam alimentar ou destruir cidades. Existiu em diferentes períodos. Isso é apenas o que Edgar Cayce afirma, que o último período terminou por volta de 10.000 a.C., o que se aproxima da linha do tempo inicial de Platão sobre Atlântida. Ele disse que refugiados atlantes foram para o Egito e depois a península de Yucatán. Essas culturas receberam conhecimento de civilização e aprenderam a construir pirâmides e similares. A Atlântida de Cayce, como a de Platão, não era uma utopia mística, mas um conto de advertência, segundo suas leituras registradas. A Atlântida tinha tecnologia superior à atual, mas era moralmente corrupta. Os Atlantes usavam o poder dos cristais para gerar energia, curar doenças e se comunicar à distância. Essas pedras eram descritas como alojadas em centrais de energia, amplificando a energia natural da Terra. No entanto, à medida que a civilização se tornava mais poderosa, surgiram então duas facções.
Uma era o filho da lei do que usava a tecnologia para o avanço espiritual. Havia também os filhos de Belial, que usavam isso para benefício próprio e controle. Segundo Edgar Cayce e seus registros, houve conflito entre esses grupos. Isso causou o uso desastroso dessas pedras, provocando erupções, terremotos e, por fim, o afundamento do continente em 3 grandes cataclismos. A destruição final ocorreu por volta de 10.000 a.C., espalhando os sobreviventes pelo mundo. Cayce disse que muitas pessoas hoje já viveram em Atlântida e guardam essas memórias no subconsciente. Sei que isso parece loucura, mas Cayce sugeriu que isso explicava a natureza dual da humanidade. Capacidade para inovar e destruir. Você pode pensar, por exemplo, na energia nuclear. Ela pode ser uma forma eficiente de gerar energia, mas também pode ser usada para criar a bomba mais perigosa que a humanidade já conheceu. Uma das afirmações mais conhecidas era sobre o Salão dos Registros, supostamente enterrado sob a pata da Esfinge, no Egito, segundo Cayce. O Salão dos Registros era uma cápsula do tempo feita pelos sobreviventes da Atlântida que fugiram para o Egito após sua destruição. Supostamente reunia registros de tecnologia, ensinamentos espirituais e a história humana de centenas de milhares de anos. Ele tinha um local específico, sob a pata direita da Esfinge, acessível por uma câmara secreta ligada à Grande Pirâmide por passagens subterrâneas. Eu sei que é muita coisa, mas esse é Edgar Cayce e o que ele dizia ter visto. Ele afirmou que os registros foram preservados em material quase indestrutível. Só seriam descobertos quando a humanidade estivesse pronta e madura espiritualmente para usar o conhecimento com responsabilidade. Cayce também dizia que partes da Atlântida seriam achadas perto de Bimini entre 1968 e 1969. Durante a leitura, ele disse que Poseídia seria uma das primeiras áreas da Atlântida a ressurgir, previsto para 68, 69, não está tão longe. Agora, aqui está o que é interessante. Em 1968, pesquisadores encontraram a Estrada de Bimini, formação subaquática já discutida por Graham Hancock e em seu programa na Netflix. É um conjunto de pedras submersas na costa de Bimini, Bahamas, que parecem uma formação de estrada, como se fossem essas pedras gigantes cortadas formando algo parecido com uma estrada, e parece talvez uma estrada ou uma parede. E a formação consiste nesses blocos gigantes de calcário que estão dispostos em um padrão linear, se estendendo por cerca de 800 metros. Geólogos discutem se é uma formação natural ou artificial. Para seguidores de Cayce, o momento foi perfeito demais para ser coincidência. Veja a foto das pedras aqui. Parece impressionante e talvez natural, mas é curioso, não? Mas Cayce não terminou com suas afirmações polêmicas. Ao falar de civilizações perdidas e tecnologias antigas, ele também abordava questões religiosas que incomodariam até seus seguidores cristãos mais fiéis. Suas leituras sobre Atlântida eram bem malucas para a época, mas o que ele disse sobre Jesus Cristo, o centro de sua própria fé, de toda a fé cristã, se mostraria ainda mais perturbador. E ainda assim, na mente de Cayce, isso não eram contradições ao cristianismo para ele, eram apenas, verdades ocultas, basicamente sendo reveladas. Foi isso que ele disse nos anos 1930 sobre Jesus e suas vidas passadas. As leituras de Cayce eram profundas. Ele dizia que a alma de Jesus já havia reencarnado várias vezes antes. Essas são as pessoas, Adão, que caiu da graça no Jardim do Éden, e Enoque, do livro de Enoque, que andou com Deus. Melquisedeque, o sacerdote rei, Josué, líder dos israelitas, e por fim, Jesus de Nazaré, a alma aperfeiçoada. Essa talvez tenha sido sua ideia mais controversa. Ele não dizia que Jesus era só mais um humano ou alma humana. Ele sustentava que Jesus era único, mas que foi a única alma a alcançar a unidade perfeita com Deus. Segundo a leitura, a perfeição resultou de uma longa jornada de encarnações, cada uma aproximando a alma do cumprimento espiritual. Ele disse que a alma que seria Jesus se ofereceu no início da humanidade para ser Salvador, abrindo mão de seus desejos e encarnando várias vezes para guiar a humanidade a Deus. Cayce detalhou essa jornada. Adão foi a primeira experiência da alma com livre-arbítrio e suas consequências. Enoque atingiu pureza espiritual e superou a morte física. Melquisedeque surgiu como sacerdote rei sem pai nem mãe, simbolizando uma manifestação de dimensão superior. Josué liderou o povo de Deus à terra prometida, simbolizando liderança espiritual. Cada encarnação se baseou na anterior, preparando a alma para sua missão final.
Como Jesus de Nazaré, ele detalha também os anos perdidos de Jesus. Os evangelhos trazem poucas informações sobre a infância e a vida de Jesus antes dos 30 anos. Quando o ministério dele realmente começa, é mais ou menos quando o evangelho começa. Então, há uma história de Jesus criança no templo, mas dos 12 aos 30 anos a gente realmente não sabe de nada. Segundo Kayse, Jesus não sumiu dos registros bíblicos, mas passou esses 18 anos se preparando para o ministério ao estudar tradições espirituais do mundo. As leituras de Kayse dizem que Jesus foi à Índia, estudou com mestres, aprendeu meditação, cura e sobre a consciência. Depois, ele passou um tempo no Egito, estudando ensinamentos esotéricos das antigas escolas de mistério, preservados desde a Atlântida. Ele estudou na Pérsia e aprendeu com a tradição zoroastrista, a primeira religião monoteísta. Isso não significa que Jesus precisasse buscar a verdade espiritual em outro lugar, mas Edgar Cayce conciliou dizendo que ele compreendia princípios espirituais universais apontados por várias tradições, para que ele pudesse se comunicar com diferentes pessoas ao iniciar seu ministério. Diferente de outros ocultistas da época, como Aleister Crowley ou Jack Parsons, aliás, você definitivamente deveria conferir nossos episódios sobre os dois. Case continuou cristão e via essas leituras como complemento à história cristã, não como rejeição. Ele via isso como parte esquecida dos ensinamentos cristãos primitivos. Para apoiar, ele citou passagens bíblicas que sugerem reencarnação, como Jesus dizendo que João Batista era Elias em Mateus 11:14. Jesus pergunta aos discípulos quem as pessoas dizem que ele é, e eles citam figuras do passado, depois questionam Jesus. Sobre o homem que nasceu cego, quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse assim? Isso está no livro de João? Isso sugere que alguém poderia ter pecado antes de nascer. Quem pecou para ele nascer cego, ele ou seus pais? Na visão de Kayse, esses eram traços de reencarnação e doutrina bíblica que os primeiros cristãos deixaram de lado, e que suas leituras estavam, na verdade, restaurando esse conhecimento perdido. Então, com o passar do tempo, as leituras de Kayse começaram a mudar de olhar para trás na história antiga para realmente olhar para o futuro. E o mundo que ele estava observando estava mudando rapidamente. Colapso econômico, fascismo em alta e tensões na Europa e Ásia. As pessoas perguntavam não só sobre saúde e vidas passadas, mas também sobre o futuro, e as respostas eram específicas e perturbadoras. Então, em 1928, Cayce fez uma previsão ousada. Ele alertou que o mercado de ações estava perigosamente inflado e que uma grande correção iria acontecer. Ele recomendou cautela em investimentos e preparação para dificuldades financeiras. Poucos meses depois, em outubro de 1929, veio a Grande Depressão. Quem seguiu seu conselho ficou um pouco protegido. Essa previsão deu a Edgar Cayce credibilidade como alguém capaz de prever condições médicas, espirituais e eventos mundiais. E sabe, talvez ele só tenha tido sorte, talvez ele tivesse alguns amigos nas finanças que disseram: "Ei, isso aqui, sabe, isso aqui está prestes a desabar a qualquer momento." Mas prever isso alguns meses depois é tipo, poxa, isso é muito bom. Poucos anos depois, em 1935, ele alertou que, sem amor fraternal, um conflito mundial começaria na Áustria, Alemanha e Japão. Isso ocorreu anos antes do início oficial da Segunda Guerra Mundial, quando Hitler já estava em ascensão na Alemanha. E ainda levaria cerca de 6 anos para os Estados Unidos entrarem na guerra. Então, essa era uma época em que muitas pessoas estavam focadas em se recuperar da Grande Depressão. Agora, as leituras dele descrevem a ascensão de regimes totalitários e utilitaristas e alertavam que o fracasso da humanidade em abraçar a unidade e a compaixão levaria a uma destruição sem precedentes. O mais impressionante é que ele cita Áustria e Alemanha, e apenas 3 anos depois, Hitler anexou a Áustria, a Alemanha invadiu a Polônia e o Japão expandiu-se no Pacífico. Tudo isso está de acordo com os alertas de Cayce agora. Ele também fez algumas previsões geológicas importantes e previu mudanças geológicas na segunda metade do século XX. Ele previu que entre 1958 e 1998, a Terra passaria por mudanças físicas dramáticas. Ele disse que partes da costa leste se separariam e a Califórnia afundaria no oceano. Terras surgiriam no Atlântico e no Pacífico, e o clima mudaria drasticamente devido à inversão dos polos. Ele descreveu essas mudanças como eventos geológicos e metáforas de transformação espiritual. Alguns seguidores afirmam que o aumento da atividade sísmica, as mudanças climáticas e a erosão costeira provam que essa profecia está realmente se concretizando. Outros admitem que a mudança catastrófica que ele mencionou não ocorreu, ou pelo menos ainda não.
Ele afirmou que haveria um despertar espiritual no fim do século XX, com a China se tornando o novo berço do cristianismo. Essa foi uma das profecias mais estranhas, pois, nas décadas de 30 e 40, a China não demonstrava interesse pelo cristianismo. Casey sugeriu que a China adotaria um cristianismo mesclado com tradições locais, formando um novo movimento religioso. Isso é como se fosse algo hibridizado. E alguns interpretam isso como uma referência ao crescente número de cristãos clandestinos na China, enquanto outros veem isso apenas como algo não realizado. Ou talvez represente uma mudança espiritual maior na consciência oriental. Agora, o interessante é que existe uma seita inteira de cristãos chineses que acredita que Jesus viajou e morreu na China. Eles até têm um túmulo dedicado a ele. Alguns cristãos chineses afirmam que existiu um imperador chamado Hongzhi Quan, que dizia ser irmão mais novo de Jesus. Casey faz previsões malucas sobre o futuro do planeta. Seu futuro estava acabando, pois o trabalho que definiu sua vida agora prejudicava sua saúde. No início dos anos 40, mesmo com a saúde piorando, ele realizava até 8 leituras diárias, embora os médicos recomendassem descanso. Ele via seu trabalho como missão divina. Lembra da mulher com asas dizendo para ele cuidar dos doentes e aflitos? Durante a Segunda Guerra Mundial, milhares de famílias pediam a ele leituras sobre parentes lutando no exterior, querendo saber se sobreviveriam. Deviam mandar pacotes de ajuda para eles, essas coisas todas? Casey era muito compassivo e não conseguia ignorar essas pessoas. Então acabou se forçando além dos próprios limites. Ele sempre falava para não fazer mais de 2 leituras diárias para não gastar energia. A enxurrada de pedidos desesperados de mães e esposas fez com que ele ignorasse seu próprio conselho e sua saúde piorou rapidamente. Ele teve fortes dores de cabeça, exaustão, insônia e pressão alta. A família e os amigos diziam para ele: "Ei, pare com isso, você não precisa fazer isso", mas ele se sentia moralmente obrigado a continuar. Então, sabe, ele até dizia: "Como posso recusar quando as pessoas estão sofrendo?" Então, no verão de 1944, ele fez uma leitura para si mesmo e ouviu sua própria consciência avisá-lo de que, a menos que descansasse imediatamente, ele morreria. E ele tentou desacelerar, mas naquele ponto o dano já estava feito. Após a leitura, ele formalizou a ARE e garantiu o arquivamento das leituras. E mais de 14 mil leituras documentadas ainda existem hoje, e elas abrangem saúde, reencarnação, Atlântida, história bíblica, profecias futuras, tudo. Cada leitura foi cuidadosamente transcrita por uma taquígrafa, criando um dos registros mais extensos de fenômenos psíquicos da história, se é assim que você quer chamar. A esposa de Casey, Gertrude, e sua secretária, Gladys Davis, trabalharam incansavelmente para realmente preservar esses documentos. Tentaram mostrar o que registraram, pois sabiam que seria valioso para futuros pesquisadores. Em setembro de 1944, Casey teve um derrame e ficou parcialmente paralisado. Após ser orientado a descansar, ele morreu 4 meses depois, em 3 de janeiro de 1945, aos 67 anos. Após a morte de Casey, sua esposa Gertrude ficou arrasada e faleceu 4 meses depois, no domingo de Páscoa. Muitas pessoas acreditam que ela simplesmente ficou de coração partido e morreu, sabe, por estar separada dele. Como Casey ensinou, a morte não é o fim. Mesmo após sua partida, suas leituras ficaram intactas. Nas décadas seguintes, essas leituras ganharam vida própria e influenciaram movimentos e crenças no mundo todo. Edgar Casey nunca viveu para ver isso, mas, por exemplo, suas previsões sobre o Salão dos Registros, aquela espécie de cápsula do tempo gigante sob a Esfinge, inspiraram buscas reais sob a Esfinge. Nos anos 1990, pesquisadores usaram radar e equipamentos sísmicos para escanear o subsolo da Esfinge. E alguns até afirmam que encontraram evidências de algum tipo de câmara. Mas as autoridades egípcias restringiram o acesso e nenhuma prova definitiva foi realmente apresentada ao público. Os ensinamentos de Edgar Casey sobre registros akáshicos tornaram-se base da espiritualidade da nova era, inspirando muitos livros, cursos e workshops que ensinam como acessá-los. Com base na estrutura de Edgar Casey, até seus remédios ainda são usados em alguns círculos de saúde alternativa. Compressas de óleo de rícino, recomendações alimentares e abordagens holísticas para o bem-estar foram popularizadas por Edgar Casey. Suas profecias ainda influenciam previsões apocalípticas e movimentos espirituais. Muitos seguidores de Edgar Casey analisam eventos geológicos, mudanças políticas e culturais para verificar se cumprem suas profecias.
Ele é um dos médiuns mais estudados e seu legado ainda inspira e confunde pessoas décadas após sua morte. E isso, meus amigos, é a vida, o legado e as previsões insanas de um dos médiuns mais estudados da história, o Sr. Edgar Cayce. Eu não sei, cara. Quero dizer, é bem interessante. Eu adoraria passar por todas as previsões dele, todas as leituras dele, eu adoraria saber o que os céticos diriam sobre isso. Quero dizer, ele teve outras previsões que a gente ainda nem mencionou, uma que é bem interessante é que ele fez várias leituras, 171 leituras, sobre um grupo chamado Essênios, que basicamente escondeu seus registros antigos. Ele descreveu os essênios como uma irmandade que preservava registros e tinha um modo de vida específico. Ele não registrou a data exata nem todo o conteúdo desses registros, apenas abordou o tema dos antigos essênios. E então, alguns anos depois, eles descobriram os manuscritos do Mar Morto, que foram escondidos pelos judeus essênios e depois encontrados. Acho que uns 5 ou 6 anos após ele prever isso, encontraram eles depois que ele morreu. Ele disse que há pessoas que esconderam esse conhecimento antigo, que seria e foi descoberto. E em uma das leituras dele, ele disse que o homem deveria viver mais do que normalmente lhe era dado, e viverá. Com os avanços na saúde e a expectativa de vida maior, cresce a longevidade e o foco na prevenção. Ele também comentou sobre leituras atribuídas a ele e discutiu como diferentes canais de comunicação podem ser mais cooperativos e organizados. Alguns dizem, isso é comunicação global interconectada. Alguns críticos dizem que ele fez previsões que não se concretizaram, como a Califórnia afundando no oceano. Ele falava sobre grandes distúrbios ou de forma vaga, dizendo que algumas coisas mudariam, sem ser preciso. Quero dizer, ele fez milhares de leituras, e algumas pessoas dizem, ok, ele fez 14 mil leituras documentadas. Algumas delas vão acabar sendo verdadeiras, mas mesmo assim, os manuscritos do Mar Morto são realmente loucos. Ele citou os judeus essênios. Quem falava deles nos anos 40? Os manuscritos do Mar Morto foram achados quando um homem jogou uma pedra numa caverna, ouviu o vidro quebrar, entrou e se surpreendeu com o que encontrou. Ninguém procurava os manuscritos essênios, eles foram achados por acaso como manuscritos do Mar Morto. Bem louco. Quer dizer, eu realmente não sei o que pensar disso, eu gostaria. Fico curioso sobre o que ocultistas ou até mesmo cristãos dizem sobre esse cara. Eu só conhecia ele superficialmente por pesquisas minhas, mas não sabia todos os detalhes das previsões dele. E ele parece ser um cara bem intencionado, sabe o que quero dizer? Não sei se ele não parece ser um cara ruim, maligno. Ele também não parece ser um charlatão necessariamente, ou pelo menos não estava tentando ser. Talvez as pessoas ao redor dele estivessem fazendo ele agir como um charlatão e dizendo ei, só faz isso. Mas não parece que ele pessoalmente estava tentando ficar super rico com essas leituras, considerando que ele não cobrava por elas. Sabe, eu não sei, é tudo muito estranho pra mim. Quero dizer, eu preciso ler. Espero que alguém tenha um bom livro sobre ele, porque agora eu quero, mergulhar no livro inteiro. Então, algumas pessoas apontam para algumas das previsões imprecisas dele. Segundo a Wikipédia, ele disse nos anos 30 que previu que a América do Norte passaria por um caos existencial. Tecnicamente, ele está certo. Los Angeles e São Francisco serão destruídas antes de Nova York. Ele também previu a segunda vinda de Cristo para 1998. Quem sabe? Talvez a segunda vinda de Cristo tenha ocorrido em 1998. Ele fez 20 anos recentemente. Quantos anos são 33 após 1998? Isso é bom. 2031. 2031, quer dizer, nasci em 96. Então eu só perdi por pouco. 2 anos cedo demais? Conheço Jesus e perdi por pouco. Tenho amigos que nasceram em 98. Tenho que pensar. Com certeza não é o Sanches. Ele só volta com alguma garota aleatória. Estou tentando pensar. Eu não sei. Quer dizer, sim, ele perdeu algumas dessas com certeza, mas algumas dessas foram realmente... Quer dizer, isso é meio que um grande erro. Mesmo assim, os manuscritos do Mar Morto e a queda do mercado de ações são fatos sólidos. Talvez ele previsse a Segunda Guerra Mundial, pode ter sido sorte, mas quero saber de quem eles realmente curaram. Penso se essas coisas eram só alternativas e holísticas na época, você deveria beber água e se exercitar. Preciso verificar os detalhes dos registros dele e conferir tudo.
Vou ler todos os 14.000. Ele também teria previsto a morte de Franklin Delano Roosevelt e John Fitzgerald Kennedy enquanto eram presidentes dos Estados Unidos da América. E a queda da União Soviética. Você tem o quê? Qual foi a previsão dele sobre os presidentes? Sim, é um pouco enigmático. Pode falar? Vocês enfrentarão turbulência, conflitos entre capital e trabalho e divisão interna, antes de terem o segundo dos presidentes que não vai sobreviver ao seu mandato, um governo da multidão. Ah, o segundo dos presidentes, quero dizer, é meio sombrio, mas também já houve mais de 2 presidentes que morreram no cargo, certo? Bem, durante a vida dele, Acho que alguns já tinham morrido na vida dele, mas Franklin Delano Roosevelt foi no fim dos anos 40 e John Fitzgerald Kennedy em 63, então talvez eu dê esse crédito para ele. Ele disse que a União Soviética cairia. Isso é meio louco. ele afirmou que o comunismo não era o caminho. Depois, Quero dizer, talvez ele seja só um capitalista raiz, talvez ele seja super raiz, tipo, cara, comunismo. Nada a ver, mano. Isso aí vai acabar. Não tem como. quero dizer, ele conseguia ler livros só dormindo em cima deles. É um bom ponto, mano. Então talvez ele consiga. Talvez ele só tenha uma memória fotográfica insana. Ele consegue ler tudo isso. Era só um cara inteligente. E aí, pra conseguir algum movimento, ele conseguiu. Sabe, ele dizia que era clarividente. Não sei, cara. Preciso ler mais sobre esse cara. Talvez a gente faça outro episódio de acompanhamento sobre algumas das outras previsões dele. E aí, o que vocês acham? Vocês acham que Edward Cayce estava canalizando alguma coisa? Vocês acham que ele era só inteligente, com boas intuições, ou teve sorte ao falar várias coisas, e algumas, como a lei dos grandes números, acabaram certas? Quero saber o que acham. Comentem. Leio todos no YouTube e Spotify. Obrigado por acompanharem o Camp. Como sempre, estou na estrada. Mark Agnon ao vivo. Vocês podem conferir os produtos no Camp RD. Mal posso esperar para vê-los novamente na minha barraca. Muito obrigado. Agradeço mesmo. Cristos, alguma palavra final? Amo vocês, galera. Tudo certo, tudo certo. Precisamos encerrar. Amo todos vocês. Agradeço demais e falamos em breve. Paz.